Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 940. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva. Quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer a equipe técnica toda aí da rádio, o pessoal da administração, a Gláucia, a Cátia, o povo todo aí da Rádio 9 de Julho. Muito obrigado por essa abertura, muito obrigado por dar esse espaço à Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Agradeço demais todos vocês, né? Principalmente o monstro Michel Silva, é isso aí. Então, quero agradecer a cada um de vocês que participam do programa desde o comecinho. Você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós somos um programa de evangelização. A nossa função, esse programa, ele tem base no Catecismo da Igreja Católica. É um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica e, como mudou o horário do programa, estamos fazendo um resumo de pontos que são importantíssimos, não só para a gente viver, mas para a gente continuar estudando as nossas verdades de fé. Sabe, antes de começar esse horário novo, estávamos vendo sobre vida de oração, era o último ponto do Catecismo da Igreja Católica. Estávamos chegando quase no final do último ponto, do grande ponto do Catecismo da Igreja, que é vida de oração, vida em Cristo. Então, quando nós retornarmos a essa sequência que estávamos, vamos estudar a Jesus ensinando para a gente o Pai Nosso. Realmente vai ser um estudo muito bonito, um estudo importantíssimo, porque a gente não tem muita perspectiva do que significa este ensino que Jesus faz sobre o Pai Nosso. Né? Parece que Jesus foi pego de surpresa, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, ensina a gente a rezar. E Jesus fala alguma coisa assim para ensinar os discípulos. Não, é uma realidade de vida de Jesus. A oração do Pai Nosso é a vida de Jesus. Então, Jesus vive para obedecer a seu Pai, vive para fazer a vontade de Deus e para nos salvar. Então, esse é o resumo da vida de Cristo. Então, Cristo tira algo muito profundo de si para ensinar para a gente. Então, quando a gente estuda o Pai Nosso, a gente percebe que é muito além daquilo que a gente imagina, né? Muito além daquilo que a gente imagina. É Deus que se faz homem, ensinando a humanidade a estar com Deus no Pai Nosso. Então, espero que eu consiga fazer essa formação adequada para vocês, espero que eu consiga apresentar tudo aquilo que é necessário apresentar, porque é de uma riqueza incalculável. Eu não sei se eu tenho a competência, a capacidade e o conhecimento para explicar isso para vocês, mas eu vou fazer o que eu posso. Eu vou fazer aquilo que está dentro da minha condição e contar com a ação do Espírito Santo, a iluminar a você e a mim, para que a gente possa, quando estivermos estudando o Pai Nosso lá na frente, mergulhar de cabeça nessa oração que Jesus nos ensina, e mais do que mergulhar, viver isso que o Pai Nosso nos traz, tá bom? Então, terminado o Catecismo da Igreja Católica, se Deus quiser, vamos começar a estudar a história da Igreja. Então, esse resumo que nós estamos fazendo, ele vai nos ajudar muito, tanto no estudo sobre a oração, sobre o Pai Nosso, como sobre a história da Igreja. A aula de hoje, eu quero pegar alguns exemplos bíblicos de fortaleza, do dom da fortaleza derramado por Deus em nosso favor. E vai de encontro muito ao início da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela começa em Pentecostes, ela fica visível em Pentecostes. Ela começa com Cristo escolhendo os seus discípulos, preparando os seus discípulos. Quando Jesus olha para Pedro, logo no comecinho do Evangelho, fala o Evangelho, Jesus olhou para Pedro. Veja, aqui começa a igreja, porque Pedro é aquele que vai
ser a pedra humana da igreja, que a pedra angular escolheu, que é Cristo. A pedra da igreja é Cristo. Mas a igreja, ela tem que estar no mundo. A igreja não está no céu, só no céu. Ela está no céu também. Mas ela não pode ficar só no céu. Ela tem que estar na terra. Veja, a igreja está no céu. Deus está no céu. As almas que venceram pelo poder do Espírito Santo, que se santificaram, estão no céu com Deus, foram batizadas. Então, essas almas também são a igreja. É importante, porque a igreja é Cristo agindo no mundo através dos sacramentos. Mas nós fazemos parte dessa igreja. A partir do momento em que você foi batizado, você é incorporado a Cristo. Você se torna filho ou filha de Deus e você faz parte da igreja. Uma parte dessa igreja já está com Cristo no céu. Outra parte dessa igreja está no purgatório. E a outra parte dessa igreja somos nós, que estamos nesse mundo lutando. Então, a igreja como instituição fica visível, fica clara em Pentecostes. E Pentecostes é um sinal claríssimo da necessidade e da força do alto para que aqueles discípulos pudessem entender o que Jesus falava, colocar em prática e evangelizar. Veja, você imagina, os discípulos teriam que enfrentar o mundo que estava sob o domínio de Roma. Um mundo onde Roma mandava. E a religião de Roma era imposta, de certa forma, no mundo. Porque era uma religião, falsa religião, evidente. Mas o mundo que estava nos tempos dos apóstolos era um mundo dominado por falsas religiões. Era um mundo dominado por idolatrias, por falsas visões de Deus, por paganismo. Quer dizer, cada nação que aqueles apóstolos teriam que ir para evangelizar, principalmente São Paulo, ele iria encontrar um mundo dominado pela violência de Roma, dominado pela violência daqueles povos todos, dominado por idolatrias, por pecados gravíssimos, por falsas religiões. Cada país, cada nação daquela época tinha a sua religião. E era uma religião equivocada, era uma religião idólatra, era uma religião que adorava falsos deuses. Então, o catolicismo enfrentar a violência humana, a violência das nações, os pecados terríveis que dominavam o mundo e as falsas religiões. Da onde vai tirar força para fazer isso? Veja, é impressionante isso, gente. É impressionante. Se coloque no lugar desses discípulos. Qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? O discípulo é aluno. E o apóstolo é aquele que já se torna mestre, que vai ensinar. Então, quem faz essa diferença é Cristo. Cristo está ensinando esses discípulos. E depois Cristo, em Pentecostes, ele envia o Espírito Santo, porque Cristo já está ressuscitado em Pentecostes. Ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, que moveu Cristo durante a sua vida inteira aqui nessa terra como homem. Então ele envia esse Espírito Santo, que fortaleceu Jesus, que clareou a mente de Jesus como homem, para os discípulos. Aí os discípulos recebem Pentecostes, em Pentecostes, recebem o Espírito Santo. E têm forças, e começam a entender um monte de coisa que não entendiam quando Jesus explicava. É a ação específica do Espírito Santo. Aqueles homens, os discípulos, eles viram o que aconteceu com Jesus Cristo. Eles presenciaram Jesus sendo maltratado, sendo preso, recebendo um julgamento terrível, injusto, recebendo coroação de espinho, recebendo chicotadas, massacrado numa cruz. Então eles viram o que fizeram com Jesus. Eles estavam morrendo de medo. Tanto é que eles estavam fechados numa sala em Jerusalém, com medo do que poderia acontecer com eles, porque humanamente era terrível, gente. Se fizeram o que fizeram com Jesus, e eles sabiam que Jesus é Deus que se fez homem, se fizeram aquilo com o Filho de Deus, com o próprio Deus, imaginem o que aquele poder terrível do mundo faria com eles. Veja, então eles estavam com medo
brutalíssimo. E com razão. E com razão. A partir do momento de Pentecostes, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, abre as portas do cenáculo onde eles estavam e começa a pregar. E começa a falar para aqueles judeus todos, olha, vocês mataram Jesus. Vocês foram injustos. E muitos se convertem diante do discurso de Pedro. Pedro estava até um pouco tempo atrás morrendo de medo de falar, de se expor e de ser morto, a ponto de negar o próprio Cristo. E de repente Pedro começa a ensinar de uma forma poderosa, ele venceu o medo. Ele venceu o pavor que ele estava sentindo. Ele venceu a paralisia em que ele vivia. Por quê? Porque ele recebeu o próprio Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem a força do alto. O dom da fortaleza. Veja como isso é importante. Pentecostes é o sinal claro do dom da fortaleza sendo derramado. É um dom sobrenatural. Não é que Pedro conseguiu superar os seus problemas, os seus medos e as suas paralisias graças à sua capacidade humana. Não, de forma alguma. Se fosse depender das capacidades humanas de Pedro, Pedro nunca sairia daquela sala. Pedro já teria ido embora há muito tempo, voltado para a sua pesca, voltado para as suas redes, voltado para o mar da Galileia. Pedro queria estar longe daquilo. Mas não, Pedro ficou obediente a Cristo, porque Cristo deu uma ordem para Pedro e para os demais discípulos. Ficai até que a promessa do Pai seja derramada, que é a força do Espírito Santo. Veja, então isso é uma realidade, gente. O dom de fortaleza, ele realmente é um dom sobrenatural, não vem de nós, não vem do nosso desenvolvimento humano. É necessário que haja o nosso desenvolvimento humano para que a gente possa desenvolver humanamente a virtude da fortaleza. Porque humanamente nós podemos suportar determinadas situações, humanamente. Mas para isso eu preciso desenvolver a virtude humana da fortaleza. Mas a virtude humana da fortaleza não é o dom da fortaleza, este dom sobrenatural. Porque ele vai muito além da capacidade humana. Ele possibilita de forma que os homens possam agir muito além da sua capacidade humana de fortaleza. É uma fortaleza que vem do alto. Não vem dos nossos méritos, não vem dos nossos exercícios, não vem do nosso desenvolvimento interior e do nosso autoconhecimento interior, ou das nossas curas interiores. Vem de Deus, para que a gente possa exercer aquilo que Deus quer que a gente exerça. Que nem eu expliquei na aula de ontem para vocês. Então, o dom da fortaleza é uma capacidade sobrenatural, assim como todos os outros dons de santificação. São capacidades que Deus nos dá. Só que no dom da fortaleza, esta capacidade sobrenatural fica muito clara. Porque você é capaz de fazer coisas que até então você nunca seria capaz de fazer. Por isso a importância de entender a diferença entre virtude humana da fortaleza com o dom de santificação de fortaleza. São coisas diferentes. Agem mais ou menos na mesma área do ser humano, só que a virtude humana da fortaleza faz com que o homem se desenvolva humanamente. Tem pessoas que têm muita facilidade para enfrentar dificuldades. Pessoas humanas, que nem católicas, nem cristãs são. Você percebe? Nem católicos e nem cristãos são. E tem muita facilidade de enfrentar as dificuldades. Enfrentam as dificuldades da vida com muita facilidade. Veja, isso aí você percebe principalmente no estudo das virtudes humanas. E virtude humana é virtude humana, gente. É comum aos homens e mulheres. Se nós soubermos trabalhar as virtudes que são potenciais que nós temos, capacidades que nós temos, elas se desenvolvem. Veja, eu tenho exemplos na minha casa de parentes que são extremamente fortes, humanamente falando. Extremamente fortes. Veja, tinha um primo que me ajudou muito depois que meu pai morreu.
E esse primo, eu tenho muita gratidão com esse primo. E esse primo era impressionante. Vinha problema, ele metia o peito e vamos que vamos. Virtude humana. Ele abandonou a religião há séculos atrás, quando ele era pequeno. Ele ficou tão magoado com a vida dele, ele ficou tão triste com as coisas que aconteceram com a vida dele, que ele transferiu para a religião essa tristeza e se afastou da religião. Então não era um homem religioso no sentido mais profundo, de ir à missa, de rezar. Não. Sabe? Inclusive, eu nem sei se ele continuou católico. Ele falava que ele era católico do jeito dele. Não existe católico do seu jeito. Católico é quem vive os sacramentos. Católico é quem vai à missa, católico é quem comunga, quem confessa, quem lê a palavra de Deus, quem reza com Cristo. Sabe? Isso é católico, é viver os sacramentos da igreja. Se você não vive os sacramentos da igreja, você não é católico. Os protestantes se afastaram dos sacramentos da igreja, então eles não são católicos, eles são protestantes. São cristãos, mas não são católicos. Então, o catolicismo, ele traz o ápice da ação de Cristo em nosso favor através dos sacramentos. Esse meu primo, ele tinha uma fortaleza humana muito grande, porque ele aprendeu a afrontar as dificuldades de forma humana. Tanto é que ele, como todos os outros homens, nesta situação de afrontar as dificuldades com a sua coragem humana, com a sua fortaleza humana, tomou decisões que foram equivocadas, que nunca deveria ter tomado. Percebe? Por quê? Porque não se colocou sob a ação constante do Espírito Santo interiormente. Talvez ele possa ter até tido algum tipo de iluminação de ação do Espírito Santo, assim como os antigos da Bíblia. Mas não se colocou sob o jugo do Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo, sob a direção constante do Espírito Santo. Mas mesmo assim ele tinha uma capacidade de fortaleza humana invejável. Eu olhava para ele e falava, puxa vida, eu não tenho a coragem que você tem. Eu não tenho. Veja, depois, mais para frente, eu acabei tendo um pouco mais. Mas comparado com esse meu primo, humanamente falando, eu não tenho. Isso é virtude humana. Todos nós podemos desenvolver essa virtude, essa capacidade de coragem de afrontar as dificuldades de forma humana. Agora, tem certas situações que humanamente são impossíveis de enfrentar. Então, esta situação em que Pedro e os demais apóstolos estão, porque eles já foram preenchidos em Pentecostes pelo poder do Espírito Santo, e a partir daí eles começam a pregar e a ensinar, aí é uma ação absolutamente sobrenatural, que sobrepõe, que sobrepuja, que vai além da capacidade humana. Porque a capacidade humana aqui não era suficiente. Eles não tinham a coragem de enfrentar aquele povo que havia condenado Cristo. E condenado Cristo junto com os romanos à cruz. Os judeus e os romanos condenaram Cristo à cruz. Eles não tinham humanamente como enfrentar os judeus, mesmo sendo judeus, e não tinham como enfrentar os romanos. Veja, Pentecostes é uma festa judaica, é uma festa que celebra as colheitas, as primeiras colheitas. Então era uma festa onde os judeus ofereciam a Deus as primícias das suas colheitas. Então, em Jerusalém, encontravam-se judeus do mundo inteiro, daquele mundo conhecido daquela época. Então, judeus que praticavam o judaísmo, que praticavam as leis, que seguiam os fariseus, que seguiam os saduceus, que seguiam as normas judaicas e a estrutura judaica de religião. Então, veja, dentre esses judeus, haviam correntes que eram absolutamente avessas ao cristianismo, radicalmente. Paulo, antes da sua conversão, fazia parte dessas correntes. Eles odiavam o cristianismo. Eles tinham um verdadeiro horror ao cristianismo. Já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque eles acreditavam
essas alas mais radicais do judaísmo acreditavam, os fariseus, por exemplo, acreditavam que havia um contrato entre Deus e os homens, e os judeus. A aliança que Deus fez com os judeus, os fariseus interpretavam não como uma aliança de amor, de um pai que cuida dos filhos, mas de uma aliança iguais. Se eles, povo judeu, interpretando as leis, obedecessem todos os 10 mandamentos e as 600 regras que vinham a partir, entre eles, dos 10 mandamentos, Deus estaria obrigado a transformar o povo de Israel no povo cabeça da humanidade. É isso que esses fariseus entendiam como religião. Então eles entendiam como um contrato, não como uma ligação de pai e filho. Não havia piedade. Nós vamos estudar a piedade, que é o próximo dom de santificação. A piedade é a sensação, é a certeza de sermos filhos de Deus. Isso é a próxima aula, que nós vamos estudar sobre piedade. Então, veja, não havia esse sentido de piedade sobrenatural. Eles eram tão orgulhosos, esses fariseus, não eram todos judeus que eram assim, mas esses fariseus, esses saduceus, esses doutores da lei, esses sacerdotes que tomavam conta do templo e que ofereciam a Deus sacrifícios e ofereciam aos demônios também sacrifícios, por incrível que pareça. Muitos desses sacerdotes chegaram nesse nível de idolatria e de traição a Deus. Percebe? Então, veja, havia aqui um distúrbio, um descompasso, não é um distúrbio, é um descompasso nessa visão religiosa equivocadíssima. Jesus veio para corrigir isso. Por isso que eles odiavam Jesus. Porque Jesus batia de frente com esse povo. Jesus ensinava para esse povo, para esses radicais religiosos, que eles estavam errados. Que a relação com Deus não é um contrato. A relação com Deus é amor. Deus está num nível muito maior que a humanidade, um nível infinitamente maior que os homens. Então não pode haver um contrato, não pode haver uma relação de contrato com Deus. Tem muita gente hoje que pensa como contrato, muito católico que pensa como contrato, muito protestante que pensa como contrato. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Veja, se eu pagar o dízimo, Deus está obrigado a fazer com que a minha vida se torne rica e bem-sucedida. Cara, isso é um erro brutalíssimo. É uma visão de contrato. É uma visão de barganha. Sabe, não se pode fazer barganha com Deus. Deus é infinito, nós somos criaturas pecadoras. Se fosse olhar pela própria justiça, como justiça é no seu mais profundo sentido, que é dar ao próximo aquilo que lhe é devido, Deus poderia justamente acabar com a humanidade, porque a humanidade se recusou a dar a Deus aquilo que é devido a Deus. Percebe? Então, este nível de religião, de contrato, de barganha, precisa ser curado no coração da gente. Muitos de nós ainda vivemos nesse nível de religião. Então, se eu pagar o dízimo, Deus está obrigado a abrir as portas da minha vida econômica. Gente, isso é uma heresia brutalíssima, isso é errado ao extremo. Sabe, isso aí tem muito protestante que vive isso. Deus não está obrigado a nada. Deus é o Senhor, não somos nós que somos senhores. É a mesma coisa, praticamente, dessa visão de barganha que os judeus tinham. Se nós defendermos e obedecermos como nação todos os mandamentos, os 10 mandamentos e todas as leis que vêm dos 10, 600 e tantas leis, Deus está obrigado a nos fazer ser o centro do mundo. É essa a visão de Paulo, antiga, como é a visão dos fariseus fanáticos. Percebe? É a mesma visão que muita gente tem hoje, dentro do próprio cristianismo. Barganha com Deus. Se eu fizer tal coisa, Deus está obrigado a fazer tal coisa em meu favor. Sabe, se eu ajudar os pobres, Deus está obrigado a me salvar. Opa, não é assim. Eu ajudo os pobres por misericórdia, porque eu sinto no meu coração a miséria deles e minha. Porque eu percebo que eles estão debaixo de uma situação dificilíssima, duríssima.
E eu também. Percebe? Então, movido pelo amor, movido pela comunhão, movido pela misericórdia, movido pela consciência do sofrimento, eu me derramo em cima desses homens e mulheres para ajudá-los no que eu posso. Aí está certo. Mas achar que eu já estou salvo porque eu fiz alguma coisa em favor dos pobres? Opa! Tem muita coisa errada dentro de mim que precisa ser curada, mesmo quando eu estou trabalhando em favor da igreja. Veja, eu trabalho em favor da igreja, eu prego, eu ajudo os pobres, eu faço não sei o quê. Então, quando surge uma dificuldade, eu me revolto, porque não pode aparecer dificuldade na minha vida. Porque eu rezo, porque eu vou à missa, porque eu comungo, porque eu ajudo os pobres, porque eu ajudo os idosos. Como que vai acontecer isso na minha vida? Quantas e quantas pessoas se afastaram de Deus justamente por acharem que não poderiam passar por dificuldades? Isso é uma visão totalmente imatura de vida. Veja, é que o dom da fortaleza vai revelando para mim que a vida não é assim. O dom da sabedoria vai revelando para mim que a vida não é assim. O discernimento do Espírito vai revelando para mim que a vida não é assim. O dom do entendimento vai me revelando que a vida não é assim. O dom da ciência vai me revelando que a vida não é assim. Quantas pessoas passaram a ter dúvidas em relação ao amor de Deus sobre elas, em relação a elas, porque passaram por problemas seríssimos, por injustiças seríssimas, como se Deus fosse culpado das injustiças. Culpado das injustiças são os homens, que vivem no pecado. Consequência do pecado são as injustiças. Não é culpa de Deus. Deus não quereria que nada disso acontecesse. Só que Deus deu liberdade para a humanidade. E se eu tomo atitudes erradas, a liberdade é minha. Eu estou usando mal a liberdade. E as consequências de usar mal a liberdade vão aparecer nas injustiças perante os outros. E não é culpa de Deus. Deus não quereria. Deus é capaz de pegar essa injustiça e transformar essa injustiça em algo bom lá na frente. Porque Ele é Deus, mas nós não. Então, veja, então é importante a gente entender tudo isso. O dom da fortaleza me capacita a viver a verdade da vida em Deus. Gente, Jesus sofreu horrores. A Virgem Maria sofreu horrores. Vamos olhar um pouquinho para a Virgem Maria? Depois a gente vai lá para Pentecostes. A gente volta para Pentecostes. Vamos olhar um pouquinho para a Virgem Maria, porque a Virgem Maria estava junto com os apóstolos em Pentecostes. Mas a Virgem Maria, quando ela recebeu a notícia do anjo, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, apareceu a Virgem Maria e avisou: olha, você vai ser a mãe do Senhor, a mãe do Messias, a mãe de Jesus, Theotokos, a mãe de Deus, Deus que se faz homem. Sabe? E a Virgem Maria aceitou humildemente isso. E ela passou por dificuldades humanas brutais. A primeira dificuldade humana que a Virgem Maria teve que enfrentar, que logo que ela soube que ela estava grávida de Jesus, o anjo revelou que a prima dela, Isabel, também estava grávida na velhice, né? De João Batista. Então, correndo foi a Virgem Maria para servir a sua prima idosa, frágil, numa situação de gravidez, com idade muito avançada. Então, ela foi correndo servir a sua prima Isabel. E quando voltou, a gravidez da Virgem Maria já estava visível. E São José viu isso. E José sabe que não foi ele que engravidou a Virgem Maria. Então, quem que engravidou a Virgem Maria? Na cabeça de São José. E a Virgem Maria, sabendo disso, ela voltou para casa com uma fé absurda, na certeza de que Deus, de alguma forma, revelaria para São José que ela estava grávida por ação do Espírito Santo. Percebe? Percebe que a primeira dificuldade da Virgem Maria, além de ir para a casa de Isabel, para servir Isabel, para limpar banheirinho, para arrumar a cozinha, você entende? Para trazer água, para lavar a casa, para lavar a roupa, para cuidar da idosa Isabel, que estava grávida. Já é difícil. A viagem até a casa de Isabel também foi difícil. Não tinha carro, não tinha nada, a pé ou de mula, no sol inclemente, no meio de bandidos. Veja, então, a Virgem Maria passou por grandes dificuldades. E quando ela voltou na certeza de que Deus iria iluminar São José. Porque o que ela poderia falar para São José? Olha, foi o Espírito Santo.
Você compreende? Então, São José sabia que a Virgem Maria era uma mulher de Deus. São José nunca duvidaria da virtude de pureza da Virgem Maria. Mas ele não poderia aceitar aquela situação. E Deus se revela para São José num sonho. E revela a verdade para São José num sonho. Imagine a dificuldade que a Virgem Maria teve com essa primeira situação. São José acolhe a Virgem Maria agora porque ele sabe que a obra é de Deus. Sabe? Mas ele, no fundo, José não estava duvidando da Virgem Maria. Ele não achava digno de estar na presença da Virgem Maria. Você percebe a diferença? As pessoas acham que São José iria duvidar da virgindade da Virgem Maria, da pureza da Virgem Maria, mas de alguma forma São José percebeu que algo ali estava além do natural. E ele não se achava digno de estar junto com a Virgem Maria. Essa era a preocupação de São José. E também da Virgem Maria. Como é que a Virgem Maria iria resolver essa situação tão difícil? Ela se colocou nas mãos de Deus. Veja como a fortaleza é importante. Aprender a também não só ter forças para enfrentar as dificuldades, mas aprender a se colocar nas mãos de Deus e ter paciência para perceber Deus agindo em nosso favor. Olha como a gente tem que estudar o dom da fortaleza. Como o dom da fortaleza é tão pouco estudado, né? Como o dom da fortaleza é tão pouco trabalhado, tão pouco explicado. Que tristeza. Né? A gente perde esses contextos e esses sentidos para a vida da gente. Veja quanta necessidade aqui. Veja, humanamente, o que você faria se você estivesse no lugar da Virgem Maria? O que você faria se você estivesse no lugar de São José? Você entende? Veja, como o dom da fortaleza nos suporta, nos dá forças para agir de acordo com a vontade de Deus. Tem momentos em que a vontade de Deus exige a nossa ação imediata, a nossa reação imediata, principalmente contra os erros e contra os pecados nossos e dos outros, como nós vimos na aula passada. Mas vão ter momentos na vida da gente que nós precisamos ter uma paciência humana imensa, porque nós não teremos como resolver determinados problemas. E aí nós vamos ter que esperar a providência de Deus se manifestar em nosso favor, como se manifestou em favor da Virgem Maria quando ela voltou da casa de Isabel. E a paciência para viver essa espera e a paciência para suportar essa situação. Vem da onde? Vem do dom da fortaleza. Então, tem certas situações que nós batemos e resolvemos. Tem certas situações que a gente pode fazer o que quiser que a gente não vai resolver. A gente vai ter que esperar a ação específica de Deus para resolver em favor da gente. É a providência de Deus. E para suportar a espera da providência de Deus, para suportar as situações que não se resolvem enquanto Deus não se manifesta com a sua providência, como que a gente aguenta? Opa! Imagina você ser mal olhado, mal falado, mal visto por coisas que você nunca imaginou fazer? Como é que você vai resolver isso? Tem certas situações em que você vive e que você nunca vai resolver um problema desse. Gente, quer ver um exemplo? Isso é super importante. Isso é uma historinha que ajuda a gente a enxergar um monte de coisa. Você tem um saco de pena. Sabe, peninha de ave? É leve, super leve. Você enche um sacão de pena e vai no último andar de um prédio. Aí você pega aquele sacão de pena e joga todas as penas no vento. Cada pena vai para algum lugar. Você nunca mais vai recuperar todas essas penas, porque o vento levou para vários lugares diferentes. Então, a partir do momento em que você jogou as penas todas no vento, você nunca mais recolhe todas. E é assim com a palavra da gente. Quando a gente fala algo de alguém, é como se você tivesse jogado penas do alto de um prédio. Você nunca mais recolhe aquilo que você falou. Foi falado. Já não tem mais como recolher.
Então, se você fala bem de alguém, e é verdade, este bem que você falou vai chegar no ouvido de pessoas que você nunca imagina. Você não tem como pegar de volta aquilo que você falou. Se você fala mal de uma pessoa, ainda mais mentindo sobre essa pessoa, você está caluniando essa pessoa, esta mentira vai chegar no ouvido de muita gente que você nem imagina. Por isso a gravidade da calúnia. Não tem como trazer de volta aquilo que você falou. Imagina quando você foi caluniado de forma injusta. Você passa a ser mal visto, você passa a ser desprezado, você passa a ser... desconfiam de você, falam de você na sua cara, falam de você pelas costas. Como que você suporta? Que tudo que você fizer para tentar resolver isso não é possível. Então, como é que você vai suportar esses tempos de provação que vem junto com as calúnias? Só pela fortaleza de Deus. Até o momento em que Deus mostra, de alguma forma, para as pessoas que aquilo não era verdade. Mas e esse tempo todo que você passou sendo mal visto, desconfiado e desprezado? Você só suporta pelo poder de Deus, pela fortaleza que Deus derrama. Quando a Virgem Maria foi levar Jesus lá para o templo, porque era costume, né? Apresentar o primeiro filho ao Pai, a Deus, no templo. Ofertar o primeiro filho a Deus no templo. Então a Virgem Maria foi com São José levar o menino para ser ofertado no templo. Né? E o profeta e a profetisa que estavam no templo, quando viram a Virgem Maria, o São José e o menino Jesus, eles perceberam que lá estava o Messias. Né? Então, a profetisa Ana vira para a Virgem Maria e fala, você vai... O profeta também fala para a Virgem Maria, a espada de dor vai entrar no seu coração. Como que a Virgem Maria suportou todas as dores de ver o filho dela sendo massacrado, sendo injuriado, sendo julgado de forma injusta, passando pela coroação de espinhos, pela flagelação e pela crucificação? Como é que a Virgem Maria suportou? Humanamente é impossível. Não há nenhum tipo de capacidade humana desenvolvida para suportar um sofrimento desse. Só pelo poder de Deus. Só pelo dom sobrenatural da fortaleza. E olha que a Virgem Maria tinha uma virtude humana de fortaleza imensa. Mas diante da dor do seu filho e diante da dor da humanidade, porque a Virgem Maria foi nos dada como mãe, foi nos dada como mãe da igreja, e a Virgem Maria, pelos méritos de Cristo, intercede por nós até hoje. Age em favor dos seus filhos e sofre de alguma maneira pelos seus filhos que estão perdidos nas mãos do demônio e nas mãos do pecado. Como é que a Virgem Maria suporta o peso de ser a mãe de Deus e o peso de ser a mãe da igreja? Só pelo dom da fortaleza. Sustento do alto, gente. Então, é um dom sobrenatural. Deu para entender? Importante demais. Então, voltando lá para os Atos dos Apóstolos. Aqueles homens estavam completamente apavorados. Não havia o que eles pudessem fazer de forma humana para superar o pavor que eles estavam sentindo. Humanamente não tem como superar esse tipo de pavor. Já não tem. Eles estavam cercados de judeus por todos os lados. Eles estavam cientes de que eles iriam ser massacrados, porque massacraram o Mestre Jesus, mataram o Mestre Jesus, trucidaram o Mestre Jesus. Você entende? Então, se fizeram isso com Cristo, o que não fariam com eles? Que poder aqueles homens tinham frente a todo o poder de Roma, frente a todo o poder dos fariseus, frente ao poder humano, né? Poder humano, o poder... Roma tinha o seu exército, que era terrível. Os sacerdotes do templo também tinham os seus exércitos, também tinham a sua guarda.
Herodes, que era o rei daquela época, um rei falso, mas era rei, também tinha a sua guarda. Como é que esses homens conseguiriam superar este poder humano terrível, traidor e violento? De jeito nenhum. Então eles tinham plena consciência que eles seriam massacrados, ou por Herodes, ou pelos sacerdotes, ou pelos fariseus, ou pelos romanos. E esta realidade acompanhou esses apóstolos a vida inteira deles, não foi só em Pentecostes. Porque esse medo era real e esse medo era palpável. As primeiras perseguições aos cristãos, que é a igreja, as primeiras perseguições reais realizadas à igreja foi pelos judeus. Foi por esses fariseus que não aceitavam de jeito nenhum, que eles tinham essa visão de barganha com Deus. Foi pelos sacerdotes do templo, que tinham seus exércitos, que não aceitavam de forma alguma perder o seu status. Porque a partir do momento em que eles aceitavam Jesus, eles perdiam o status deles, de sumos sacerdotes. Porque o sacerdote verdadeiro é Cristo. E aí? Percebe? Então, só que eles tinham o poder econômico, o poder religioso e o poder militar nas mãos, fora o poder de Roma. Então, estas perseguições todas iriam acompanhar e acompanharam a vida de todos os apóstolos. Tanto é que todos os apóstolos morreram martirizados, menos São João, João Evangelista. Todos os outros 12 apóstolos morreram martirizados. Mais cedo ou mais tarde, a violência alcançou esses homens, que em Pentecostes já tinham consciência de que seriam atacados. E foram. Só que foi no final da vida de cada um deles que eles chegaram ao ápice da entrega a Deus, que só é possível pelo poder da fortaleza, do alto, que é o martírio. O martírio é a forma de você dizer para Deus e para o mundo: eu não troco Deus por nada. Deus para mim é tudo. Podem tirar minha vida, podem tirar meu dinheiro, podem tirar minha casa, podem tirar tudo. Tirem até minha família, mas eu não nego a Deus. Para você chegar neste nível de entrega a Deus, só pelo poder do dom da fortaleza, gente. Como é que alguém vai aceitar ser martirizado por Deus? Que a pessoa nem vê Deus na frente. Nós intuímos a existência de Deus racionalmente e percebemos a existência de Deus pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Se você, por exemplo, como é que eu constato Deus? Pela natureza e pelos milagres, humanamente falando. Sabe, mas interiormente o Espírito Santo vai me garantindo pela virtude teologal da fé. A virtude da fé vem do alto. Eu não tenho virtude da fé. É Deus quem me dá essa capacidade de acreditar e me entregar a Ele. Mas esta entrega vai exigir níveis cada vez maiores de entrega. Os apóstolos se entregaram totalmente. Não só para a missão, mas entregaram a vida inteira para não negar Deus. Não só ensinavam a Deus, ensinavam as pessoas sobre Deus verdadeiro, mas eles viveram para Deus a ponto de não negar Deus nunca mais, como Pedro e Judas fizeram. Porque eles não tinham a força do Espírito Santo agindo dentro deles. Não se abriram à força do Espírito Santo para agir dentro deles. Agora, em Pentecostes, eles já têm essa força agindo dentro deles. Então, eles são capazes de ensinar, são capazes de viver para Deus, e são capazes de se entregar até o ponto do martírio. Deu para entender? Só pelo poder do dom da fortaleza. Humanamente, ninguém tem essa capacidade. Vamos continuar no segundo bloco? Vamos lá. Vamos pegar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. A aparição aos discípulos. Então, Jesus aqui já havia morto e ressuscitado. Ele aparece ressuscitado aos discípulos. Então, Jesus, ele acompanhou esses discípulos durante 3 anos e meio. Então, ele escolheu cada um deles. Cada um deles, Jesus escolheu. Jesus escolheu um, escolheu o outro,
Jesus passou uma noite em oração com o Pai para escolher os seus discípulos, obedecendo à vontade do Pai. No fundo, é Deus Pai quem escolheu os discípulos. No fundo, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo quem escolheu os discípulos. E Jesus foi obediente ao extremo. Então, Jesus conhecia cada um dos seus discípulos. E ele chega depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos. São João vai nos revelar essa realidade tão linda. Então, capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se achavam por medo dos judeus. Isso aqui, Evangelho de São João. Não é ainda Atos dos Apóstolos, que é Pentecostes. Aqui é Evangelho de São João. Então, vamos recuperar aqui. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde eles estavam, onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, entrou no meio deles. Veja, Jesus está ressuscitado. Jesus não tem mais nada que impede Jesus de entrar numa sala fechada. Não tem mais a carne como a carne era. O corpo ressuscitado de Jesus é real, não é uma imagem, é um corpo, mas é um corpo modificado. Como que é esse corpo modificado? Quando nós ressuscitarmos, nós saberemos. Entendeu? É um corpo diferente. É corpo, mas é diferente. Então não tem nada que impede Jesus de estar dentro de uma sala fechada. Por onde que ele entrou? Ele está. O corpo dele funciona de uma outra forma. Ressuscitado. Então está aqui. Jesus pôs-se no meio deles, disse-lhes a ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados, percebe? Ser-lhe-ão perdoados. Veja, não só Deus dá a força, como Deus dá capacidades sobrenaturais para a humanidade. Então, esta força que Deus dá, que o Espírito Santo dá, é uma força sobrenatural, vem de Deus. Mas, além da força, Deus dá capacidades sobrenaturais para esses homens. Porque só Deus pode perdoar o pecado. Então, Deus está dando para esses homens o perdão, a capacidade sobrenatural de perdoar os pecados. Então, Deus está derramando capacidades sobrenaturais para esses homens. Por isso que nós precisamos confessar na igreja. Eu só confesso com Deus porque só Deus perdoa os pecados. Verdade, mas só que Deus está dando, Jesus está dando para esses homens o poder de perdoar os pecados. Então, todos os pecados que perdoardes... Veja, vamos ler de novo? Evangelho de São João, capítulo 20. Depois, versículo 22. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem com todos os dons, vem com a sua presença real. E junto com a sua presença, os dons. Entre eles, os dons de fortaleza. Eles estavam morrendo de medo, fechados, morrendo de medo. Jesus sabe disso, que eles estão com medo. Mas para eles poderem exercer o ministério deles, era necessário que o Espírito Santo fosse derramado. Percebe? E aqui Jesus está realizando isso para eles. Não só dando a força para enfrentar todas essas dificuldades externas e internas, pessoais, como também um poder sobrenatural de perdoar os pecados. Veja, aqui Jesus está estabelecendo o sacramento da confissão. Veja, a fortaleza, o dom da fortaleza, está intimamente ligado ao ministério de evangelização e ao sacramento da confissão. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes
ser-lhe-ão retidos. Veja, não é o sacramento da confissão, não é alguma coisa que a igreja criou, que os papas criaram, é Jesus. Ele está derramando o Espírito Santo nos discípulos, para que os discípulos possam se tornar apóstolos, para que eles possam enfrentar os medos reais que eles tinham. Tanto é que esses medos se concretizaram lá na frente, depois, no final da vida deles. Mas esses medos não impediam mais os homens que Jesus escolheu para evangelizar e para perdoar os pecados. Porque se eles estivessem com medo de evangelizar, como que a igreja iria se desenvolver? Percebe? Então o Espírito Santo derrama a fortaleza para aqueles 12 primeiros, porque se eles não tivessem esta fortaleza de Deus, esta força sobrenatural de Deus, a igreja não conseguiria começar a sua missão. Por isso que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Veja, o Espírito Santo foi dado, que é o mesmo Espírito que movia Jesus, que dava forças para Jesus. Como é que Jesus teve forças humanas como homem, porque ele é Deus que se faz homem, como homem, como é que ele teve forças para passar por tudo que ele passou, se ele não tivesse sob a ação do Espírito Santo e sobre a fortaleza do Espírito Santo, sobre o dom da fortaleza do Espírito Santo? Esta força Jesus está dando para os seus discípulos. Ele está derramando o seu Espírito, ele sopra sobre aqueles homens o seu Espírito. E além de soprar, quer dizer, essa capacidade desta força sobrenatural para enfrentar todas as dificuldades interiores e exteriores, porque se não tivesse essa força sobrenatural, a igreja não sairia em missão. E além da força, Deus dá capacidade para perdoar os pecados, para a igreja. Porque não bastava só a igreja evangelizar. A igreja precisava evangelizar, mas a igreja precisava libertar a humanidade do poder do pecado. E para isso era necessário o perdão dos pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Só que Deus dá este poder de perdoar os pecados à igreja. E este é o sacramento da confissão. Percebe como isso é seríssimo? Percebe como não é só uma questão de força sobrenatural? Porque a força sobrenatural ela é extremamente necessária. Aqui, por mais fortes humanamente que fossem esses homens, os outros apóstolos, os outros discípulos, por mais forças humanas, por mais virtude humana de fortaleza que eles tivessem, essa virtude humana de fortaleza que eles talvez tivessem, não seria nem perto do suficiente para enfrentar as dificuldades que eles teriam que enfrentar de agora em diante, como apóstolos da igreja. Fazer o que Cristo fez. Viver como Cristo viveu. Fazer os milagres que Cristo fez. E além de realizar os milagres que Cristo fez, perdoar os pecados. Veja, então, o sacramento da confissão, ele não é uma criação humana. Não foi o Papa que estabeleceu a confissão para tomar conta do conhecimento das pessoas, para saber o que cada pessoa faz, para poder chantagear, como um monte de gente fala isso. Ah, esse negócio de confessar na igreja é bobagem, isso aí é só para a igreja ter força e ter poder sobre as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. O Evangelho de São João está escancarando uma realidade que implica tanto no poder de enfrentar o mundo avesso, de enfrentar as dificuldades pessoais que nos é dado pelo dom sobrenatural da fortaleza, quanto pela capacidade dada à igreja de perdoar os pecados. Por isso o sacramento da ordem é tão importante. Porque eu não posso, como leigo, perdoar os pecados de ninguém. Porque não foi dado a mim o poder de perdoar os pecados. Foi dado aos apóstolos. Foi dado aos padres, aos bispos, aos cardeais, ao Papa. É Cristo quem faz esta obra através deles. É Cristo quem ordena que eles façam isso em nome de Cristo. Nós, leigos, não temos essa
essa possibilidade. A nós foi dada a capacidade de ensinar, de evangelizar. Mas aos sacerdotes foi dada a capacidade sobrenatural da Eucaristia, de estabelecer a Eucaristia e confessar os pecados. E perdoar os pecados, em nome de Cristo. Tanto é que na nossa confissão, no final da nossa confissão, o padre fala: eu te perdoo de todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho. Eu te perdoo. Porque esta capacidade foi dada por Cristo aos apóstolos. Vamos ler de novo? E aí vai ficando claro para a gente não só o dom da fortaleza, como o sacramento da confissão que é dado por Cristo à igreja. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Porque eles precisavam da força de Deus. Da mesma força que moveu Jesus enquanto Jesus esteve junto com eles. Jesus, como homem, precisava também da ação do Espírito Santo. Precisava de todos os dons de santificação, e Jesus tinha todos os dons de santificação como homem plenamente. Porque Jesus é Deus que se faz homem. Como homem, ele não fingia que ele era homem. Assim como eu e você. Só que não tinha pecado em Jesus. O pecado não tinha acesso a Jesus. E o pecado não teve acesso à Virgem Maria, porque era necessário que a Mãe de Deus estivesse também livre dos pecados. Por graça, por misericórdia de Deus em favor da sua filha Virgem Maria, pelos méritos de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Veja, no poder do Espírito Santo. Veja que palavra importante. No poder do Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder. Dá poder para suportar determinadas situações e poder para realizar determinadas situações. Está entendendo? Então, veja, os discípulos agora têm o poder de perdoar os pecados, porque Cristo dá o Espírito Santo para eles. Entende? Por isso, o sacramento da ordem, o sacerdote, ele recebe um sacramento, ele recebe este poder de trazer Jesus na Eucaristia e de perdoar os pecados. Nós não recebemos esse sacramento, só quem é padre. Percebe? É o poder de Deus, é sobrenatural. Não é só um poder que suporta problemas, é um poder que cria uma realidade completamente nova. Veja, isso é muito importante, gente. Eu não sei se é capaz da gente compreender a grandeza disso. Muitas vezes eu percebo que eu ensino, e conforme eu vou ensinando, eu vou percebendo, puxa vida, eu não tenho noção da grandeza do que eu estou ensinando. No fundo, eu não tenho a perspectiva aberta ainda para perceber a grandeza das coisas que nós estamos estudando ao longo desses anos todos. Não tenho vergonha de falar, tenho tristeza de falar, mas não tenho vergonha. Porque eu ainda não permiti que o Espírito Santo pudesse agir de tal forma na minha inteligência, no meu corpo e na minha alma, que me sugerisse grandezas de conclusões tão lindas, porque eu ainda não estou tão ligado como eu deveria estar ligado a amar a Deus sobre todas as coisas. É triste, né? Então, quando a gente ensina, o primeiro que aprende somos nós. Por isso que é importante também, se você sente capacidade, se você sente que Deus está te chamando para evangelizar, tenha coragem. Vá adiante. Sabe, se entregue a esse Deus, porque na medida em que a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo. Eu, graças a Deus, nesses anos todos que eu estou com vocês aqui, gente, eu aprendi tanta coisa, eu tenho aprendido tanta coisa. Não é só teoria. Essa teoria descortina uma realidade muito maior que a gente não enxerga. Essa teoria permite a gente enxergar coisas que estão escondidas, tanto ao nosso redor quanto dentro da gente. Então, se eu posso dar um conselho, e aqui vem o dom sobrenatural do conselho, como nós já estudamos, o dom de conselho. Se eu posso te dar um conselho, e espero que esteja sob a ação sobrenatural de Deus, é que se você se sente chamado a evangelizar, por favor, evangelize.
Sabe, procure o padre da sua igreja, monte com o padre da sua igreja um trabalho de evangelização. Vai evangelizar os jovens que vão receber a primeira Eucaristia. Vai evangelizar os jovens que vão receber o crisma. Vai evangelizar os casais que vão casar na igreja. Quanta coisa que eles não sabem e que precisam saber. Evangelize nos grupos de oração da renovação carismática. Evangelize nos hospitais. Sabe, abra espaço para a evangelização. Este é um conselho que eu dou do fundo do meu coração. Se você se sente chamado a ensinar, não espere, haja. Porque é Deus quem vai te capacitar a ensinar, não é você. Porque é Deus que vai derramar essas capacidades sobrenaturais a partir da sua presença real dentro de mim e a partir dos dons de santificação. Sabe, é a partir dessas capacidades sobrenaturais que nós conseguimos evangelizar com eficácia. Não é capacidade humana. Vai além. Veja, nós acabamos de ler. Deus derramou sobre eles o Espírito Santo porque eles estavam morrendo de medo. E agora que eles têm o Espírito Santo, eles podem evangelizar. Porque eles têm o Espírito Santo. Veja, percebe? E Deus dá para esses homens capacidades que nunca eles teriam. A capacidade de perdoar os pecados. Ele deu para a igreja. Percebe? O homem pode ser tão pecador, mas se ele se torna um sacerdote, se ele recebeu o sacramento da ordem, ele recebeu este poder de Deus que o próprio Cristo deu aos seus apóstolos. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A aqueles a quem retiverdes os pecados, quer dizer, que não foram perdoados, ser-lhe-ão retidos. Meu Deus, isso é sobrenatural, isso é divino. Só Deus perdoa os pecados. E é este poder que ele dá para a igreja. E as pessoas viram as costas para a igreja. As pessoas ousam dizer que não precisam de igreja para nada. A gente não passa um dia sem pecar. A palavra de Deus fala algo que é muito sério. O justo, aquele que foi ajustado por Cristo, peca 7 vezes ao dia. O justo. Imagine o não justo, o que não foi ajustado por Cristo. Veja, então, quem tem o poder de perdoar neste mundo os nossos pecados é a igreja que foi dada por Cristo. Porque é o Cristo quem age nos próprios sacramentos. Acho que deu para entender, né? Acho que deu para compreender. Então, veja, o dom de fortaleza, ele é base de vida religiosa. Os próprios sacerdotes. Eu não sei se você já conviveu com sacerdote. Vamos pensar, aqui na Senhora do Brasil, enquanto tem missa, tem um sacerdote. Enquanto tem um sacerdote celebrando a missa, tem um sacerdote confessando. 1 ou 2. Esses sacerdotes passam o domingo inteiro confessando. A hora que acaba o domingo, esses homens, humanamente, estão um caco. Você imagina você passar o dia inteiro ouvindo pecado e perdoando o pecado dos outros em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Imagina. Quando humanamente essa pessoa chega no final do dia, não existe, essa pessoa está evaída, não tem mais forças. Como é que ela suporta, como é que esse homem suporta ficar num confessionário ouvindo o lixo da humanidade e perdoando esse lixo? Só pelo dom da fortaleza. Além do dom da confissão. Além do sacramento da confissão, que é dom de Cristo para a igreja. Deu para entender, né? Deu para entender. Então é isso, gente. Ufa, fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.